E eu peço que você abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, porque o Sermão do Monte, que é aquela compilação dos principais ensinamentos de Jesus, que ocupa os 3 capítulos, 5, 6 e 7. Dividimos o sermão em partes. A primeira parte foram as bem-aventuranças, e estamos na segunda parte do Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, que foi a forma como Jesus ensinou seus discípulos que havia um princípio básico para a aplicação prática da lei de Deus. Princípio básico para a aplicação prática da lei de Deus. Você sabe qual é o princípio básico para a aplicação prática da lei de Deus? Temos visto isso aqui alguns domingos já. Você sabe? Eu vou facilitar para você. Não precisa abrir, porque eu vou projetar. Vimos isso na semana passada. O princípio básico é que o importante não é a letra, não é a literalidade do mandamento. O importante é o espírito do mandamento. O que o autor do mandamento queria com aquele mandamento. Mas como é que eu sei? Como é que eu vou saber o que o autor do mandamento queria? O próprio autor está dizendo para a gente. Jesus. Mas não foi Deus? Sim, Jesus também é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuaram juntos, tanto na formação do mundo, do universo. A Bíblia diz, mostra os 3 presentes na formação do universo e coloca também os 3 presentes na manifestação, na revelação de quem é Deus. A palavra escrita, revelada, é justamente uma manifestação do que Deus quer. Os homens receberam a palavra, interpretaram a palavra e ensinaram a palavra, como Jesus estava dizendo. Vocês ouviram o que foi dito, vocês estão ouvindo, estão ensinando para vocês uma interpretação da lei do meu Pai que está errada. Eu estou aqui para mostrar para vocês qual é a verdadeira interpretação. Esse é o espírito da lei. Então, é o que nós temos visto. Vimos que, por exemplo, o homicídio e o adultério, que foram os 2 exemplos anteriores, de leis e de sua aplicação, vão muito além do aspecto material da questão em si. No homicídio, não é só você ir lá e matar alguém, você está rompendo seu relacionamento com Deus, basta você odiar a pessoa. No caso do adultério, basta você fantasiar o ato que você já está rompendo o seu relacionamento com Deus. Ou seja, o espírito da lei, ele é muito mais profundo do que a própria letra, do que a própria literalidade da lei. Isso é o que nós temos visto. E o exemplo de hoje, que você então já está lá em Mateus capítulo 5, é sobre a questão da falsidade, é a questão do juramento falso, é a questão do testemunho falso, é a questão da mentira. Eu vou dar um gole d'água antes. Versículo 33, vemos assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Pausa. Esse mandamento não é um dos 10. Ele é muito parecido com o 9º mandamento. Não levantar falso testemunho contra o seu irmão. Mas isso aqui não é levantar falso testemunho, isso aqui é você jurar falsamente. O princípio é o mesmo, a mentira. Só que o contexto é muito específico. É um contexto
estritamente judaico. Então, para nós é até difícil da gente compreender o que Jesus está querendo dizer com isso. Muito difícil para nós. Mas a questão é o compromisso. A questão é a forma como você se posiciona. E aí eu lhe pergunto, você é fiel aos seus compromissos? Quando você se compromete com alguém, você honra o que você falou ou você tenta encontrar um jeitinho, uma saída? Pense nisso um pouquinho. Como é que você se posiciona nos seus relacionamentos? Com fidelidade? As pessoas confiam em você? Ou as pessoas têm um pé atrás contigo? Eu já comentei aqui outras vezes que durante o tempo em que eu e minha esposa ficamos procurando um local aqui para a nossa igreja, que em alguns lugares fomos até muito mal recebidos quando dizíamos que queríamos alugar uma casa, uma sala, uma loja, enfim, algum lugar para uma igreja. Aí para a igreja? Ah não, então para a igreja a gente não aluga. Chegamos até a ver um lugar que era até compreensível eles não quererem alugar para a igreja, porque o lugar tinha sido alugado por uma igreja antes que saiu sem pagar. Feio, né? Triste ter que dizer isso. Mas vejam, o que significa isso? Compromisso falsamente assumido. Assumiu um compromisso, não foi capaz de honrar e saiu fora. E seja o que Deus quiser. É exatamente disso que Jesus está falando. Esse é o ponto aqui. Não nos apeguemos aos detalhes da legislação, das leis judaicas. Nos apeguemos à aplicação delas para a nossa vida hoje, que é o que importa. Muito bem. Para que a gente entenda, portanto, como é que funciona essa questão do fugir das responsabilidades e tal, o que que Jesus, num momento um pouco mais à frente, falou para os seus seguidores? Antes de dar continuidade, eu li só o versículo 33. Jesus dizendo o que não era para fazer. Ah, vocês ouviram o quê? Mas eu digo o quê? O que virá a seguir. Antes, eu peço que você avance. Deixa marcado aí o Mateus capítulo 5, mas avance até Mateus capítulo 23. Eu vou ler para vocês do versículo 16 ao versículo 22. Qual era o problema aqui? Qual era o problema dos seguidores de Jesus ali? Havia diferentes tipos de juramento. Os fariseus estavam ensinando jeitinhos para as pessoas fugirem da sua responsabilidade. Sabe aquela história da letra miúda? Que você tem que tomar cuidado no contrato? Que se você não ler, sempre tem alguma coisa ali para te pegar? Era isso que o pessoal estava fazendo. E fica claro qual era a prática da época nessa passagem de Mateus 23, de 16 a 22. Ele disse assim para os fariseus: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Opa, como assim? Você jura pelo santuário e isso não significa nada? E você pode romper o seu compromisso, porque isso não vai pesar contra você? Que juramento é esse? Quer dizer que tem juramento que é a vera, que vale, e tem juramento que não vale? Estranho isso. Agora a gente começa a entender, peraí, então quer dizer que naquela sociedade, naquela época, tinha diferentes tipos de juramentos? Por isso é que Jesus vai dizer o que nós vamos ler, que ele disse em relação especificamente, aqui no Sermão do Monte, quanto aos juramentos, porque havia uma prática na época dele das pessoas terem diferentes juramentos. E então ele disse assim: mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Cegos, insensatos, o que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro?
Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! Tolos, cegos! O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Ou seja, qualquer que seja o seu juramento, você estará sim sendo enquadrado em Levítico capítulo 19, versículo 12, que é a afirmação que Jesus usou. Lá no versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fizer diante de Deus. Perceberam que há uma pegadinha aqui? Vocês ouviram dizer que vocês têm que cumprir os mandamentos que vocês fizerem diante de Deus. Se não fizer o mandamento diante de Deus, não precisa cumprir? Era como aquelas pessoas estavam entendendo a coisa. Eu descobri isso viajando, né? Tem uma certa região do Brasil que ninguém leva a sério o compromisso de horário. Ninguém leva a sério. Se você levar a sério o compromisso de horário daquela outra pessoa, você vai se dar mal. Mas quando é para levar a sério, tem que ser levado a sério, a pessoa diz assim, olha, é tal hora. Oh, mas olha só, é tal hora de relógio, hein? Tipo assim, ó, é sério, é essa hora mesmo. Não vou dizer qual é o local. É de relógio. Pô, é tal hora ou não é tal hora? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem esse negócio de... A gente se encontra. Vamos marcar. Não marca nunca. Marca nunca. E lá entre eles tinha essa história. Se eu não estou jurando diante do Senhor, então o juramento não vale. Eu cumpro se eu puder. Se eu não puder, não cumpro e está tudo bem. Mas a lei era clara, se você faz um juramento diante do Senhor e não cumpre, você é réu, porque você está indo contra o próprio Senhor, você está desonrando o Senhor. Era isso que Deuteronômio dizia. Então eles tinham essa saída. Não, se você jurar pelo altar, pode, mas se jurar pelo ouro, não pode. Peraí, como assim? Essa que é toda a questão aqui. E Jesus ainda conclui esse argumento, essa apresentação dele para os fariseus, né? O que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E Deus habita em todos os lugares, não é verdade? E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Aquele que jurar pelo céu, está jurando pelo trono de Deus. Está jurando. Então, qualquer juramento que você faça é diante de Deus. Esse é que é o ponto aqui. Então volta lá para 34 agora, de Mateus 5. Então, não, vocês ouviram, não jure falsamente. Se você jurar, tem que fazer. Mas eu vos digo, não jure de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, acabamos de ouvir isso. Né? Lá em Mateus 23, ele falando a mesma coisa, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure sequer pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do seu cabelo. Naquele tempo, acho que não tinha tinta para cabelo, né? Mas aí é tinta, não é real. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Tudo o que passar disso vem do maligno. Ah, jogou duro. Agora ele jogou duro. Ou seja, Jesus estava afirmando que era melhor não fazer forma nenhuma de juramento. Porque qualquer juramento que você fizer, Deus está metido nessa história. E você vai ter que cumprir.
Se jurar, vai ter que cumprir. Então é melhor não fazer. O engraçado é que muita gente, na verdade até denominações inteiras protestantes, entendem essa passagem de forma literal, que Jesus está dizendo que é proibido fazer qualquer tipo de juramento. Não é isso que Jesus está dizendo. Então, por exemplo, os Quakers, os Amish, lá do interior dos Estados Unidos, eles não juram, não podem jurar. Portanto, não podem servir ao exército. Porque para servir as Forças Armadas, você tem que fazer um juramento de fidelidade à nação. É meio idólatra esse juramento, eu reconheço. Mas o fato é que você vai lá e faz um juramento, né, de sacrificar a própria vida no altar da pátria. Aliás, é bastante idólatra, mas, enfim. Um Quaker, um Amish, não podem fazer isso. Então, durante as guerras, quando eles eram chamados, né, convocados, eles não posso, não vou, e aí eram presos. Tá bom, não vai, então vai preso. Aí ficava preso durante toda a guerra, depois da guerra era solto. Então, mas honrou, né, com o seu compromisso e não jurou. Gente, olha só, nós acabamos de ver no domingo passado que Jesus usa aqui no Sermão do Monte uma figura de linguagem, uma ferramenta de comunicação chamada hipérbole. Hipérbole significa você dar uma ênfase exagerada em alguma coisa. E ele disse, como vimos lá em Mateus 5, 29, se o seu olho direito te fizer pecar, arranque fora o olho e jogue-o fora, pois é melhor entrar no paraíso sem um olho do que ter o seu corpo inteiro mandado para o inferno. Se a tua mão direita te fizer pecar, lá em 5:30, arranque-a fora, jogue fora. Não vimos isso? Ninguém arranca o olho fora, não é verdade? Ninguém corta a mão, porque é uma hipérbole. Ele está chamando a atenção para o fato, como vimos no domingo passado, que se determinada prática sua, se determinado relacionamento teu está te fazendo pecar, você tem que se afastar daquele relacionamento. Você tem que cortar vínculos. Não é literal. Então, também não é literal que você não pode fazer nenhum julgamento em hipótese nenhuma. Está dando uma ênfase para chamar a nossa atenção para o espírito do mandamento. Se comprometer, cumpra. O seu sim tem que ser sim. O seu não tem que ser não. E qualquer coisa fora disso, talvez pertença ao diabo. Talvez venha do maligno. É sim, sim, não e não. Talvez não pode. É isso que ele está dizendo. Se você se comprometer, honre a sua palavra, custe o que custar. No fundo, essa é a questão. Qual é o problema? O problema é que nós, seres humanos, temos aquele famoso coração terrivelmente corrupto, que vimos já também, que é a fonte dos nossos desejos, a fonte dos nossos erros. Gente, desde a queda, que é assim. Fomos criados por Deus perfeitos, porque Deus é perfeito, mas aí o homem se deixou seduzir pelo canto da serpente, não foi da sereia, foi da serpente, né? E a serpente foi lá com aquela fala mansa, a mulher se deixou enganar, ela foi lá e levou o fruto da árvore para o homem, não é maçã não, tá? É fruto. Eu não sei por que inventaram, na verdade eu sei, mas deixa para lá. O fruto da árvore para o homem, árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem comeu também, e vemos isso lá em Gênesis 3. Chega Deus no final da tarde, para aquele momento de comunhão com o homem. Adão, cadê você? Aí Adão ali escondido atrás da palmeira, ali, estou aqui, não, Adão, estou te vendo, Adão. Igual criança atrás da cortina, né? Estou aqui, estou escondido, ninguém está me vendo. Aí o homem ali, Adão, estou te vendo, Adão. Por que você está escondido, meu filho? Porque eu estou nu. Você está nu? E quem te disse? Como é que você sabe disso? Você comeu
do fruto da árvore que eu falei para você não comer. Nós estabelecemos um compromisso. Eu disse para você que você poderia comer do fruto de qualquer árvore do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você comeu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu e eu comi. A culpa é dela. E quem me deu a mulher foi o Senhor, então a culpa é sua. Se o Senhor não tivesse me dado ela não teria ficado buzinado no meu ouvido, buzinando, come. Comeu, lógico. Era isso ou morrer, né? Então, comeu. Percebe que a partir desse momento o ser humano sempre tenta fugir da responsabilidade? A culpa nunca é dele. Tem até um ditado, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Não é mais minha. E é exatamente esse o espírito da lei. Não é para a gente fazer isso. Não é. A lei, ela nos chama a uma atitude diferente. Da mesma forma que não é para a gente odiar as pessoas, não é para a gente desejar as pessoas, também não é para a gente ser falso, para a gente não ter palavra, para a gente ficar sempre tentando fugir da responsabilidade. É disso que Jesus está falando. Ele está mostrando para a gente que para sermos sal e luz, você lembra, algumas semanas atrás, sal e luz? Para sermos sal e luz, nós precisamos viver a vida de um outro jeito, não do jeito que todo mundo vive. Porque se a gente é igual a todo mundo, que diferença a gente tem? Qual é a vantagem? Não tem. Precisamos ser diferentes. Não esquisitos, não é que a gente tenha que ser esquisito, a gente tem que ser diferente. Esquisito é por conta de cada um, tá? Mas não mentir, porque a mentira é do diabo. Tem alguma dúvida disso? Vá para João capítulo 8, por favor. João capítulo 8, versículos 31 a 47. Essa é uma das passagens da Bíblia mais intensas que eu conheço. Disse Jesus aos judeus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis, ou conhecerão, a verdade, e a verdade os libertará. Né? Todo mundo quando decora isso, e conhecereis a verdade vos libertará. Segunda pessoa tão pouco utilizada por aqui, que então mudaram para conhecerão e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Peraí, para. Como assim nunca foram escravos de ninguém? Foram escravos dos egípcios, depois foram escravos dos assírios, depois foram escravos dos babilônicos, depois foram escravos dos persas, depois foram escravos dos macedônios, depois foram escravos dos egípcios de novo, depois foram escravos dos romanos. Como assim nunca foram escravos de ninguém? Que maluquice é essa? Como você pode dizer que seremos livres? Jesus lhes respondeu: digo-lhes a verdade, em verdade vos digo, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E ele não estava falando sobre política, ele estava falando de outra coisa. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, vocês estão procurando me matar. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Eu estou trazendo a palavra do meu Pai, Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, e vocês estão agindo conforme o pai de vocês. Aí os caras ouviram aquilo e acharam aquilo estranho. E responderam para ele: Abraão é o nosso pai. Não, Abraão é o nosso pai, versículo 39.
Responderam eles, disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão faz, ou fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão dizendo filhos de Abraão, mas vocês não estão agindo como Abraão agiu. Eu estou falando a verdade do Pai, vocês estão tentando me matar. Abraão não agia desse jeito. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. É lógico aqui que não é Abraão, né? Então quem é o pai deles? Protestaram eles. Olha só, é um diálogo muito interessante aqui, né? Protestaram eles, não somos filhos ilegítimos. Olha, não somos filhos de outro. Peraí, está dizendo que a mãe da gente pulou a cerca? Que não era Abraão, nosso pai? O que você está querendo dizer com isso? O único pai que temos é Deus. Só que Jesus já tinha, ele já tinha ganho. Que ele virou e falou o seguinte, versículo 42, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. O Deus, meu pai, que vocês dizem que é o pai de vocês, foi Ele que me enviou. É dele que eu estou falando e vocês não me ouvem. Vocês não querem me ouvir. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Ele primeiro pergunta, por que vocês não entendem o que eu digo? E ele mesmo responde, porque vocês não são capazes de entender o que eu digo. Vocês não entendem porque vocês não ouvem. E aí ele diz assim, versículo 44, essa é que foi a pancada. Se Deus não é o pai de vocês, quem é o pai de vocês? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, o adversário, o inimigo, o maligno, Satanás, e querem realizar o desejo dele. É o desejo dele que vocês querem realizar, do pai de vocês. E aí, ele classifica o diabo pelas suas atitudes. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Eu venho de Deus, Deus é a verdade, eu falo a verdade, vocês não ouvem, porque vocês são filhos do diabo e vocês só conseguem ouvir a mentira. Vocês só conseguem entender a mentira. Se a verdade não entra na cabeça de vocês. Vocês não aceitam a verdade, porque ela vai contra a realidade que existe dentro de vocês, que é a mentira. Quando ele mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Vocês não creem em mim exatamente porque eu digo para vocês a verdade, e vocês não são capazes de entender a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que é que vocês não creem em mim? Aquele que pertence ao Deus vivo, ao nosso Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. A quem você pertence? Eu não pertenço a ninguém, eu sou autônomo. Lê do engano. Não existe ninguém autônomo. Todos nós pertencemos a alguém. Ou nós pertencemos ao príncipe deste mundo, ou nós morremos para este mundo e nascemos de novo em Cristo, e aí passamos a pertencer a Deus. Nós não nascemos pertencendo a Deus. Nós nascemos pertencendo a este mundo. E somos escravos dos nossos próprios desejos, que nos afastam de Deus e, portanto, são chamados de pecado. Foi o que Jesus disse, vocês são escravos do pecado. Vocês não seguem a Deus, vocês seguem os seus próprios desejos. Nós cristãos, eu estou falando a cristãos, né? Nós cremos que nascemos de novo, fomos regenerados pelo
pela fé no sacrifício de Cristo por nós. Foi isso que nos permitiu nascer de novo, foi isso que nos libertou do poder do pecado. O problema é que essa natureza humana, ela permanece ainda conosco, nós não somos totalmente regenerados. Em parte somos, em parte ainda não. E enquanto permanecemos sob a influência, agora já não mais o domínio, mas a influência do pecado, ora podemos ouvir os nossos desejos, do nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto, que nos levará a odiar, a cobiçar, a mentir, ou ouviremos a vontade de Deus, a palavra de Deus, e diremos não para essas coisas todas, e agiremos como Cristo agia, e seremos semelhantes a Ele, e seremos sal, e seremos luz. A escolha passa a ser nossa. Quem está no mundo é escravo do pecado, não tem escolha. Ele vai pecar porque é o que ele faz, é da natureza dele. E se alguém acha que essa história da pessoa se tornar assim, porque a sociedade o fez assim, é porque nunca olhou uma criança pequena. Você vê uma criança pequena fazendo besteira, você foi lá e ensinou a criança, olha, não faz assim e tal. Criança pequenininha, 2 aninhos, talvez até menos. A criança vai lá e derruba alguma coisa, viu que fez besteira, ficou olhando assim, aí você faz aquela cara, não fui eu. Gente, quem ensinou aquela criança a tentar fugir da responsabilidade dela? Ninguém, nasceu com ela, nasceu com você. Nós somos assim. Nós odiamos, nós cobiçamos. Isso é da nossa natureza. Mas nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Nós nascemos de novo, nós podemos ser diferentes. Ou não. Aí a gente vai ter que, a cada dia, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Negar as nossas próprias vontades, a nossa própria natureza e seguir o Senhor. Isso será a cada dia. Mas você tem que todo dia fazer aquele autoexame que Paulo nos recomenda, que devemos fazer antes da ceia, né? Antes de participarmos da ceia, do memorial, do sacrifício de Cristo. Paulo nos ensinou a fazer um autoexame. O que está errado comigo? O que está pegando para mim? E aí Deus vai nos mostrar, que o Espírito Santo nos revela os nossos pecados. Ele não nos acusa, quem acusa é o diabo. O Espírito Santo nos revela, ó, cara, você pisou na bola aqui. De novo. Aí você vai e pede perdão. Mas como é que você vai pedir perdão se você acha que você pode fazer o que você quiser? Que está tudo bem, que não existe pecado abaixo do Equador. Não é assim, gente. A gente tem que ter consciência do que é certo e o que é errado. E a lei de Deus nos mostra o que é certo e o que é errado. E nós buscamos no Senhor a capacitação para fazer o que é certo. Você pertence a quem? Você tem que ter saber a resposta para essa pergunta. Se você pertence a Deus, você vai ouvir o que Ele diz para você. A sua consciência vai pesar quando você contar aquela mentirinha, não importa a cor da minha história, a mentirinha branca. Tem branca, não tem amarela, não tem rosa. Mentira é mentira, gente. É mentira. Entendeu? Não tem esse negócio de cor de mentira, não. Mentira. Não, você vai contar mentira? Não pode. Se você é do Senhor, você não vai mentir. E quando mentir, porque é humano, você vai se arrepender. E vai chegar para a pessoa e falar, vai doer. Você vai sentir aquela dor. Meu Deus, eu vou me envergonhar aqui agora. Mas eu vou fazer isso. Para, desculpe. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é exatamente assim. Você vai vender aquele carro usado, né? E aí? Já bateu alguma vez? Nunca. Aí, tum! Não, peraí. Me enganei. Tem uma batidinhazinha aqui e tal, tive que trocar aqui, eu tive que esticar aqui o chassi, mas é coisa pouca, bobagem. Você falou, pelo menos você falou. Gente, a gente tem que ser diferente. A gente tem que ser diferente. E aí o seu sim será sim.
o seu não será não. Se você não puder dizer sim ou não, então não diga nada. Não fale. Não se comprometa. Se você não tem certeza que você é capaz de honrar a sua palavra, não se comprometa. Foi isso que Jesus disse. Não jure. Se você não for capaz de sim, sim, não, não, não jure. Porque se você jurar e não cumprir, você vai estar se aproximando do diabo. Você vai estar agindo como um filho do diabo. E nós não somos filhos do diabo, não é verdade? Não somos. Você não é. Concluindo, a mentira, a falsidade, né, o engodo, são frutos do nosso coração. Nosso coração, ele realmente tenta nos afastar de Deus. E desde que o primeiro homem, Adão, lá com aquela história de que a culpa não é minha, né, é da mulher que o Senhor me deu, a gente rompe os nossos compromissos, a gente tem essa tendência de fugir da nossa responsabilidade e usamos os juramentos para enganar o outro. O juramento vira um subterfúgio para você enganar a outra pessoa. Melhor que não jurasse. Tentar conquistar a confiança de alguém para enganar a outra pessoa, prometer coisas que você sabe que não é capaz de cumprir, isso é do diabo. E é exatamente por isso que não existe verdade naquela expressão de que os fins justificam os meios. Isso é mentira. Isso é do diabo. Se os meios para você alcançar um fim são meios do mal, o seu fim jamais vai glorificar a Deus. Não tem como você glorificar a Deus com algo pecaminoso. Não tem como. Não caiam nessa de que os fins justificam os meios. Isso é mentira. Isso é um engano de Satanás para escravizar você na mentira. Porque a mentira escraviza. Você começa com uma mentira, mas peraí, e aquilo? Aí você, caraca, e agora? Aí você sai com outra mentira para justificar da mentira anterior e vai uma mentira atrás da outra. Isso é escravidão. Escravidão. Não se deixe enredar por isso. Não se deixe enganar por essa lógica perversa de que os fins justificam os meios. Não vai nessa, não. Se você se posicionar, cumpra. Seja fiel à sua palavra, como Deus é fiel à palavra dele, porque aí você vai ser parecido com Jesus. E é isso que significa ser um discípulo de Jesus. Você vai conquistar a confiança das pessoas, e aí quando a pessoa precisar de uma ajuda, de uma palavra, você vai oferecer uma oração, uma palavra, e aquela pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo, graças a você, porque você é uma pessoa de confiança. Eu quero orar por você. Todos nós mentimos. Todos nós. Eu passei por uma experiência muito difícil, logo no início da minha carreira, por conta dessa história de mentira. A pancada foi tão violenta que eu tomei horror de mentira. Horror. Então, realmente, meu nível de mentira é baixo. Mas isso não significa que eu não minta nunca. Eu estaria mentindo se eu dissesse isso. Mas eu peço a Deus, eu vou pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de você. Para que você seja levado pelo Espírito à compreensão do que é certo e do que é errado, e do que você deve fazer. E nós já vimos, quando o Senhor convence você a fazer algo, Ele vai capacitar você a fazer aquilo. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração.